A pasta encadernada em couro parecia anormalmente pesada nas mãos de Elias Vance, seu conteúdo valendo mais do que o PIB de uma pequena nação. Do outro lado do mogno polido da sala de jantar privada, Marcus Thorne, CEO da Omnigen, sorria radiante, seu carisma tão potente quanto o uísque escocês de 20 anos em seus copos. Isso era a culminação de 3 anos de noites sem dormir, de sacrificar relacionamentos por algoritmos, o negócio de 100 milhões de dólares. Enquanto Marcos deslizava a caneta tinteiro pela mesa, uma sombra caiu sobre eles. Uma garçonete, repondo seus copos de água, inclinou-se perto de Elias, sua voz um fantasma de um sussurro. Essa é a fórmula errada, ela sussurrou, seu perfume uma mistura fraca de lavanda e terror. A sala privada na Aurélia era um estudo em poder discreto. Empoleirado no 54º andar, suas janelas panorâmicas emolduravam um cintilante horizonte de São Francisco, uma cidade construída em código e ambição. Elias Vance sentia-se como um impostor em sua própria história de sucesso. O terno, um Xenia sob medida que a assistente de Marcos havia insistido, parecia uma fantasia. Ele era um cientista de dados, mais à vontade com o zumbido silencioso de uma fazenda de servidores do que o tilintar de cristal. Ao futuro, Ellie, Marcus Thorne bradou, erguendo seu copo. Seus dentes eram impossivelmente brancos, seu bronzeado perpetuamente perfeito. Ele não era apenas um CEO, ele era uma marca, uma palestra TED ambulante sobre disrupção e implacável impulso para a frente. Ao projeto Chimera, você não construiu apenas um algoritmo. Você construiu uma bola de cristal. Elias conseguiu um sorriso tenso, o uísque queimando um caminho em sua garganta. É apenas modelagem preditiva, Marcos, baseada em variáveis complexas. Não seja modesto. Você desvendou o genoma humano da volatilidade do mercado. A Ishida Corporation não está apenas comprando um pacote de software. Eles estão comprando certeza. 100 milhões de dólares em certeza. Os olhos de Marcos, um tom penetrante de azul, prenderam o olhar de Elias. Era um olhar que Elias viera a desejar, uma mistura de orgulho, posse e uma aprovação quase paternal, que acalmava a insegurança roedora que ele carregava desde que seu último empreendimento implodiu em um espetacular fracasso público. Aquele fracasso o havia deixado quebrado e desfeito. Marcos o havia encontrado naquele naufrágio, um necrófago corporativo peneirando por talento. Ele havia dado a Elias recursos, um laboratório de última geração e, o mais importante, crença. Ele havia ressuscitado a carreira de Elias e, por isso, Elias lhe devia tudo. O algoritmo Chimera era sua obra-prima. Ele ingeriu terabytes de dados, tendências de mercado, mudanças geopolíticas, sentimento de mídia social, até mesmo padrões meteorológicos, e usou uma rede neural proprietária para prever flutuações de ações com uma surpreendente taxa de precisão de 94% em simulações. O CERN era uma única equação elegante que ele havia apelidado de constante de Vance, uma função recursiva que ponderava probabilidades futuras. Era a chave matemática para um reino de riqueza. A porta se abriu suavemente e 2 garçons entraram, um carregando uma bandeja de aperitivos, o outro um jarro de água. Elias mal os notou. Sua mente estava reexecutando os testes de estresse finais, as infinitas linhas de código. Ele havia vivido e respirado Chimera por 3 anos. Sua lógica era tão familiar para ele quanto seu próprio batimento cardíaco. Sr. Kenji Ishida, um homem cuja postura tranquila desmentia sua imensa influência no mundo da tecnologia, acenou com a cabeça em aprovação do outro lado da mesa. Seus tradutores sentaram-se em silêncio, seus rostos impassíveis. O acordo estava praticamente feito. Os contratos, meticulosamente elaborados por legiões de advogados, jaziam esperando. Foi então que a garçonete, uma com um jarro de água,
moveu-se para o lado de Elias. Ela era pouco notável à primeira vista. Cabelo escuro puxado para trás em um coque severo, um uniforme preto padrão. Mas enquanto ela se inclinava para encher seu copo, sua proximidade parecia intencional. Seus nós dos dedos roçaram seu braço, uma faísca de eletricidade estática. Com licença, senhor, ela disse, sua voz um murmúrio profissional. Então ela caiu para uma frequência quase subliminar, destinada apenas a ele. Essa é a fórmula errada. Elias congelou, o copo a meio caminho de seus lábios. As palavras não computavam. Eles eram uma anomalia em um ambiente perfeitamente controlado. Ele olhou para ela. Verdadeiramente olhou, pela primeira vez. Seus olhos não eram apenas castanhos. Eles eram um redemoinho de urgência e algo que ele não conseguia identificar. Medo, desespero. Eu sinto muito, ele gaguejou, sua voz mais alta do que ele pretendia. A cabeça de Marcos virou-se bruscamente para eles, seu sorriso endurecendo. Há algum problema? A garçonete endireitou-se instantaneamente, seu rosto uma máscara de deferência profissional. Não, senhor. Minhas desculpas. Pensei que o cavalheiro deixou cair seu guardanapo. Ela fez uma leve reverência e recuou, derretendo-se de volta nas sombras da sala opulenta. Mas suas palavras pairavam no ar. Um vírus introduzido em seu sistema estéril. A fórmula errada. Era impossível. Ele era o arquiteto. Ele era a fórmula. Ele olhou para a pasta aberta, para o apêndice técnico, resumindo a equação central de Quimera. Iawan, agora, por que do Nocdotus F, S, I, I, G, e Mi? Od certo, ao adot orsopiei viacdot, deithou obalov. A equação olhava de volta para ele. Uma bela e complexa sequência de símbolos que representava o trabalho de sua vida, seu legado. Era perfeito. Era dele ou era? Um pavor frio começou a se infiltrar no calor do uísque escocês. O sussurro da garçonete tinha sido uma pedra lançada na piscina plácida de sua confiança, e as ondulações estavam se espalhando rápido. Ele tentou dispensá-lo. Uma pegadinha? Um espião corporativo de uma empresa rival tentando uma bizarra sabotagem de última hora. Mas o olhar em seus olhos não era malicioso. Era um aviso. Ele se desculpou, murmurando algo sobre o banheiro. Suas mãos estavam tremendo. No silêncio revestido de mármore do banheiro masculino, ele espirrou água fria no rosto, olhando para seu reflexo. O homem olhando de volta estava pálido, seus olhos arregalados com um pânico crescente. Por 3 anos, Marcos havia sido seu salvador, seu mentor. Ele havia recebido uma gaiola dourada, completa com todo conforto, e pedido apenas para produzir um milagre. Ele havia entregado. Agora, uma completa estranha havia plantado uma semente de dúvida que ameaçava derrubar tudo. Ele tinha que saber. Ela era insana ou era ele? Ele precisava encontrá-la. Ele tinha que entender o que ela queria dizer antes de ceder sua criação e possivelmente sua alma. Os bastidores do restaurante eram um universo diferente. A elegância silenciosa da Aurélia deu lugar a um balé caótico de panelas batendo, ordens gritadas e o jorro úmido de lava-louças industriais. Elias, parecendo totalmente deslocado em seu terno Xênia, navegou pelos corredores estreitos, seu coração martelando contra as suas costelas. Procurando por alguém? Um chefe corpulento com um avental manchado e braços cobertos de tatuagens desbotadas bloqueou seu caminho. A garçonete, Elias disse, sentindo-se tolo. Cabelo escuro, em um coque. Ela estava servindo a sala privada no 454, o chefe grunhiu. Chloe, o turno dela terminou 10 minutos atrás. Ela bateu o ponto com pressa. Chloe. O nome parecia sólido, real. Há alguma maneira de eu contatá-la? Um endereço? O chefe riu, um latido curto e agudo. Você acha que damos detalhes de funcionários a clientes internos chiques? Se perca, amigo. Estamos ocupados. Desanimado,
Elias recuou para a sala de jantar. Marcos e o Sr. Schrader estavam agora engajados em conversa leve, a tensão do acordo momentaneamente esquecida. Marcos lhe lançou um olhar, uma mistura sutil de aborrecimento e preocupação. Tudo bem, Eli? Bem, só precisei de um pouco de ar. Elias mentiu, sua mente acelerada. Chloe, ela se fora. Ele sentou-se novamente, o peso do momento pressionando-o. Ele tinha que atrasar. Ele pegou a caneta, sua mão escorregadia de suor. Ele olhou para o Sr. Ishida, depois para Marcos. Antes de assinarmos, Elias começou, sua voz tremendo ligeiramente. Sinto que é minha devida diligência realizar um diagnóstico final, uma consulta de dados ao vivo, apenas para garantir integridade absoluta antes da transferência. O Sr. Ishida acenou lentamente, apreciando a cautela. Marcos, no entanto, parecia irritado. Eli, nós executamos milhares de diagnósticos. O sistema é impecável. E será novamente, Elias insistiu, tentando projetar uma confiança que não sentia. Mas 100 milhões de dólares garantem mais 5 minutos de certeza, você não acha? Ele não podia ser contrariado. Relutantemente, Marcos gesticulou para um garçom que trouxe um tablet elegante conectado aos servidores da Omnigen. Os dedos de Elias voaram pela tela, sua memória muscular assumindo o controle. Ele não estava executando um diagnóstico padrão. Ele estava cavando. Ele puxou o código-fonte para a constante de Vance, o coração de Chimera. Ele rolou pelas linhas, a arquitetura familiar de sua própria criação. Parecia certo, parecia correto, mas o sussurro de Chloe ecoava em sua mente. A fórmula errada. O que ela poderia ter querido dizer? Havia um andar que ele não conseguia ver? Uma porta traseira? Ele executou uma comparação diferencial contra seus backups de código-fonte originais, armazenados em um servidor em nuvem privado e criptografado ao qual nem mesmo Marcos tinha acesso. O sistema engasgou por um momento enquanto comparava milhões de linhas de código. A barra de progresso rastejava. Marcos pigarreou impacientemente. O ar estalava com tensão. Então o resultado piscou na tela. Diferença detectada. O que era uma única discrepância. Estava enterrado profundamente dentro de uma subrotina que lidava com a ponderação da análise de sentimento de mídia social. Ele navegou até a linha. O código original que ele havia escrito era peso do sentimento. O código na versão que eles estavam vendendo para Schrader lia peso do sentimento 0.25, epsilon decay. Não era sua variável. Era uma função infinitesimalmente pequena, dependente do tempo, que lentamente, quase imperceptivelmente, degradaria a precisão da análise de sentimento de mídia social ao longo do tempo. Para qualquer diagnóstico padrão, apareceria como ruído estatístico, mas ao longo de 6 meses, 1 ano, ele cresceria. A precisão de 90% do modelo começaria a se desviar, então cairia drasticamente. Chimera não se tornaria apenas imprecisa, ela se tornaria ativamente enganosa. Um cavalo de Troia projetado para falhar espetacularmente depois que o acordo fosse feito e o dinheiro estivesse no banco. Uma onda de náusea o invadiu. Isso não era um bug. Isso era sabotagem, deliberada, elegante e totalmente maliciosa. E havia apenas uma pessoa que poderia ter autorizado tal mudança sem disparar alarmes. Marcus Thorne, Elias levantou os olhos do tablet, seu rosto pálido. Ele encontrou os olhos de Marcos do outro lado da mesa. O sorriso carismático ainda estava lá, mas agora parecia predatório. O orgulho paternal que ele havia tão desesperadamente buscado agora parecia o olhar que um fazendeiro dá ao seu porco premiado pouco antes do abate. A traição foi tão profunda que roubou-lhe o fôlego. Marcos não o havia ressuscitado. Ele havia apenas comprado as peças para montar em uma arma de seu próprio design. Seu mundo inteiro recalibrado naquele instante. O elogio, o terno chique, o uísque caro, tudo fazia parte da manipulação.
Ele era o cientista brilhante e trágico, muito perdido em seu trabalho para notar a letra miúda. Ele era o bode expiatório perfeito. Quando Quimera inevitavelmente falhasse, o gênio recluso Elias Vance levaria a culpa, enquanto Omnigen e Marcus Thorne, já tendo sacado o cheque e provavelmente vendido a descoberto as mesmas ações que haviam recomendado, seriam intocáveis. Algo errado, Eli? Marcos perguntou novamente, sua voz suave como seda, mas com uma corrente de aço. Não era uma pergunta, era uma ameaça. A mente de Elias era um redemoinho. Se ele expusesse isso agora, sua carreira estaria acabada. Os advogados da Omnigen o pintariam como um funcionário insatisfeito, um fraudador. Ele seria arruinado na lista negra. Mas se ele assinasse, ele seria cúmplice em um golpe de 100 milhões de dólares. E a Ishida Corporation seria financeiramente devastada. Ele fechou o tablet. Tudo, ele disse, sua voz tranquila mas firme, está perfeito. Ele pegou a caneta, mas em vez de assinar, olhou diretamente para o Sr. Ishida. Sr. Ishida, minhas desculpas. Houve um lapso crítico. A iteração atual do software é instável. A sala ficou em silêncio. Os tradutores começaram a sussurrar furiosamente no ouvido do Sr. Ishida. O rosto de Marcos passou de uma máscara de charme para uma de pura e fria fúria. Elias, Marcos sibilou, sua voz perigosamente baixa. Que você pensa que está fazendo? Meu trabalho, Elias respondeu, empurrando o contrato e a caneta de volta para o centro da mesa. Não posso, em sã consciência, permitir que esta venda prossiga. Ele se levantou, suas pernas instáveis. Ele acabara de detonar uma bomba no meio de sua própria vida. Enquanto ele caminhava em direção à porta, longe do acordo, longe de Marcos, e longe do homem que ele costumava ser, apenas um pensamento o consumia. Ele tinha que encontrar Chloe. Ela não havia apenas salvado uma corporação japonesa da ruína financeira. Ela o havia salvado. Próximas 48 horas foram um borrão de queda livre. As contas corporativas de Elias foram congeladas antes mesmo de ele chegar ao saguão da Aurélia. Seu cartão de acesso ao prédio da Omnigen foi desativado. Um e-mail curto do RH, com um carimbo de tempo apenas minutos depois de ele ter saído do acordo, o informou de sua rescisão imediata por quebra de contrato e má conduta profissional grave. A gaiola dourada havia desaparecido, deixando-o na calçada com nada além do terno em suas costas e uma mente cambaleante do chicotada da traição. Ele recuou para seu apartamento estéril e minimalista, um aluguel corporativo que ele sabia que seria em breve revogado. Ele passou a primeira noite em estado de choque, alternando entre raiva de Marcos e um medo oco e dilacerante do futuro. Ele era radioativo, o mundo da tecnologia era pequeno, e o alcance de Marcus Thorne era longo. Sua obsessão, no entanto, era Chloe. Ela era o fantasma na máquina, a anomalia que ele não conseguia explicar. Como uma garçonete sabia sobre o decaimento Epsilon? Como ela sabia que uma linha específica de código enterrada em seu algoritmo estava corrompida? Ele começou com o óbvio, mídia social. Ele procurou por Chloe em São Francisco, que tinha qualquer conexão com a indústria de restaurantes. Os resultados foram uma enchente sem sentido. Ele tentou imagem reversa, pesquisando uma câmera de segurança granulada. Ainda assim, ele conseguiu pegar do site público da Aurélia, mas a resolução era muito baixa. Ele precisava de uma abordagem mais direta. Na noite seguinte, ele voltou ao restaurante, não como um cliente, mas como um fantasma ele mesmo. Vestido com jeans e um moletom com capuz, ele esperou em uma cafeteria do outro lado da rua, observando a entrada do pessoal. Horas se passaram. Finalmente, ele viu o chefe corpulento da outra noite saindo para fumar. Elias atravessou a rua, sua abordagem cuidadosa. Ei, ele disse tentando parecer casual. Eu de novo. Olha, eu sei como pareceu outro dia, mas isso é importante. Não é o que você pensa.
O chefe, cuja etiqueta de nome lia Manny, o observou com suspeita. Eu te disse, cara, eu não posso te ajudar. Ela me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Elias disse, sua voz rouca de sinceridade. Ela me passou um aviso sobre minha empresa, sobre o acordo que eu estava fazendo. Ela pode estar em apuros por causa disso. Eu só preciso encontrá-la para agradecê-la, para ter certeza de que ela está bem. Manny deu uma longa tragada em seu cigarro, estudando o rosto de Elias. Ele viu o desespero, a preocupação genuína. Ele soltou uma pluma de fumaça. Ela pediu demissão. Enviou sua demissão por e-mail na manhã depois que você esteve aqui. Nem pegou seu último salário. Ele pausou, então pareceu tomar uma decisão. Ela era quieta, mantinha-se a si mesma. Disse que estava se bancando na escola. Ciência de dados, eu acho. As palavras atingiram Elias como um golpe físico. Ciência de dados. Era demais para ser uma coincidência. Ela alguma vez mencionou um sobrenome? Elias pressionou. Manny pensou por um momento. Então balançou a cabeça. Não. Mas ela costumava receber esses livros antigos entregues às vezes. Coisas estranhas de matemática. Uma vez um pacote veio e a etiqueta estava bagunçada. O nome nele era C. Rostova. Rostova. O nome não significava nada para ele, mas era um fio. De volta em seu apartamento, Elias sentou no escuro, as luzes da cidade pintando listras pelo chão. Ele digitou C. Rostovar, ciência de dados, em seu motor de busca. Os resultados eram esparsos. Alguns artigos acadêmicos sobre tópicos de nicho, um perfil no GitHub com atividade mínima, nada que gritasse garçonete salvadora. Ele mudou de tática. Ele procurou por Marcus Thorne qualquer conexão com o nome Rostovar. Página após página de artigos de propaganda corporativa, entrevistas e galas filantrópicas. Nada. Ele estava prestes a desistir quando decidiu pesquisar os arquivos de funcionários da Omnigen, um sistema que ele mesmo havia ajudado a projetar. Seu acesso foi revogado, mas ele conhecia sua arquitetura. Ele conhecia suas falhas. Usando uma porta traseira que ele havia construído para manutenção de emergência, uma chave que ele nunca imaginou que usaria contra a empresa. Ele passou sorrateiramente pelo firewall. Ele sentiu uma pontada de culpa, mas ela foi rapidamente ofuscada pela necessidade de respostas. Ele consultou os arquivos de pessoal, procurando pelo nome Rostova. Um resultado. Nome: Dr. Anatoly Rostov. Posição: cientista de pesquisa sênior. Status: falecido. Período de emprego: 2010-2018, Anatoly Rostov. Não Rostova. Um pai? Um tio? Elias clicou no arquivo. Dr. Rostov foi um pioneiro no desenvolvimento de redes neurais em estágio inicial. Sua foto mostrava um homem de rosto bondoso com olhos cansados, parado em frente a um quadro branco coberto de equações. O sangue de Elias gelou quando ele os viu. Eles eram conceitos fundamentais, precursores iniciais da lógica que ele havia usado em Chimera. Ele cavou mais fundo, cruzando artigos de notícias de 2018. A história oficial era trágica, mas simples. Dr. Anatoly Rostov havia sofrido um ataque cardíaco fatal em sua mesa, trabalhando até tarde uma noite. Ele foi elogiado como uma mente dedicada e brilhante. Mas então Elias encontrou o relatório de incidente interno que ele não deveria ver. Ele detalhava as circunstâncias da morte de Rostov. Havia estado trabalhando em um projeto codinome Ícaro. O projeto era um precursor de Chimera, uma tentativa inicial de modelagem preditiva de mercado. De acordo com o relatório, Rostov teve uma discussão acalorada com Marcus Thorne no dia de sua morte. Ele alegadamente havia descoberto uma violação ética crítica na aplicação pretendida do projeto. Ele ameaçou tornar público, denunciar. Horas depois, ele foi encontrado morto. A causa da morte foi oficialmente um ataque cardíaco, mas o relatório notava seu histórico de ansiedade e problemas de saúde relacionados ao estresse, exacerbados por intensas pressões de projeto.
As peças começaram a se encaixar, formando um quadro sombrio e horrível. C. Rostova, Chloe Rostova, filha de Anatoly Rostov. Ele encontrou o perfil dela em um banco de dados universitário, uma candidata a PhD em ética computacional. O título de sua tese enviou um arrepio pela sua espinha. Responsabilidade algorítmica, o imperativo moral em código preditivo. Chloe não era apenas uma garçonete, ela era a filha de seu pai. Ela não havia apenas tropeçado no andar em Chimera. Ela provavelmente estava caçando por ele. Seu pai havia morrido tentando parar Marcus Thorne. Agora ela havia assumido sua luta e, ao sussurrar no ouvido de Elias, ela o havia acabado de recrutar para sua causa. Ele não era mais apenas uma vítima de traição. Ele era uma testemunha de um crime que era muito mais antigo e sombrio do que ele poderia ter imaginado. Sua crise pessoal era agora ofuscada pela sombra da morte de um homem. A cafeteria era um terreno neutro, um lugar indistinto no Mission District, escolhido por seu anonimato. Elias havia encontrado o endereço de e-mail dela através do portal da universidade e enviou uma única mensagem criptografada. Eu sei sobre o decaimento Epsilon e eu sei sobre seu pai. Precisamos conversar, ela havia respondido com um endereço e uma hora. Chloe Rostova parecia diferente sem o uniforme de garçonete. Ela vestia uma jaqueta jeans gasta e tinha o cabelo solto, emoldurando um rosto que era nítido com inteligência e sombrio por uma dor que parecia gravada em seus próprios ossos. A deferência havia sumido, substituída por um escrutínio guardado e intenso. Você é um homem difícil de receber uma mensagem, Elias disse, sentando-se em frente a ela. Você é um homem difícil de salvar, ela retrucou, sua voz baixa e firme. Não havia vestígio do sussurro nervoso do restaurante. Esta era a verdadeira Chloe. Eu corri um risco enorme por você. Por um momento ali, pensei que você ia assinar. Por um momento eu estava. Ele admitiu, a vergonha disso ainda fresca. Você tem que entender, Marcos. Ele me construiu do nada. Eu confiei nele. Meu pai também confiava nele. Chloe disse, suas palavras afiadas como vidro quebrado. Ele confiou nele com sua pesquisa, com sua paixão. Marcos pegou o trabalho de meu pai, um modelo preditivo que ele projetou para identificar populações em risco para ajuda humanitária e tentou torcê-lo em uma ferramenta para manipulação de mercado. Quando meu pai recusou, quando ele ameaçou expô-lo, Marcos o empurrou. Não fisicamente, mas ele o enterrou em ameaças legais, NDAs, acusações de roubo de propriedade intelectual. O estresse o matou. O legista chamou de ataque cardíaco. Eu chamo de assassinato. A história jorrou dela, uma torrente de dor reprimida por anos. Após a morte de seu pai, ela havia dedicado sua vida a entender seu trabalho e o homem que o havia destruído. Ela se matriculou em ciência de dados, não apenas para seguir os passos de seu pai, mas para aprender a lutar contra Marcos em sua própria língua, a língua do código. Eu suspeitei que ele tentaria novamente, ela explicou. Construir outro projeto Ícaro. Quando a Omnigen anunciou Chimera e eu vi seu nome anexado, a estrela em ascensão, o recluso brilhante, eu soube. Você era o instrumento perfeito dele. Eu consegui um emprego na Aurélia porque eu sabia que era o lugar favorito de Marcos para fechar negócios. Eu tenho trabalhado lá por 6 meses, esperando, ouvindo. Como você sabia sobre a função de decaimento Epsilon? Elias perguntou, maravilhado com sua audácia. As anotações de pesquisa antigas de meu pai, ele hipotetizou sobre decaimento algorítmico, como um modelo aparentemente perfeito poderia ser sabotado com uma função com atraso de tempo, uma falha oculta que só se manifestaria muito tempo depois de sua implantação. Ele o teorizou como uma salvaguarda ética, um interruptor de morte. Marcos o transformou em uma arma. Ela deslizou um caderno de couro gasto pela mesa. Era de seu pai. Elias o abriu para páginas cheias de matemática densa e divagações filosóficas.
A caligrafia de um gênio. Eu não podia provar nada, Chloe continuou, não sem ver o código. Minha única chance era avisar você, o arquiteto, para esperar que você tivesse integridade suficiente para ouvir. Elias sentiu um profundo senso de conexão com esta mulher e seu pai morto. As equações de Anatoly Rostov pareciam conversas através do tempo. Ele viu a gênese de suas próprias ideias no trabalho do homem mais velho. Ele não havia apenas construído sobre uma fundação, ele havia, sem saber, completado o legado de um homem morto. O que Marcos fez a você? Ele fez a mim, Elias disse, sua voz embargada pela emoção. Ele pegou meu trabalho, meu nome, e o corrompeu. Ele me tornou parte de uma fraude massiva. Sua raiva, que havia sido uma nuvem difusa de medo e confusão, agora tinha um ponto focal. Era frio, duro e afiado. Ele não vai sair impune disso. O que você vai fazer? Chloe perguntou, seus olhos buscando os dele. Ir para a imprensa será apenas sua palavra contra a de um bilionário. Seus advogados vão te despedaçar. Eu não vou para a imprensa, Elias disse. Um plano começando a se formar nos caminhos lógicos de sua mente. Não vou falar sobre o que ele fez. Nós vamos provar isso. Nós vamos usar a própria arma dele contra ele. O plano era audacioso, perigoso e tecnicamente complexo. Marcos acreditava que Quimera estava morta. O acordo com Ishida afundado. Mas o algoritmo central ainda estava nos servidores da Omnigen. Marcos estaria planejando seu próximo passo, procurando por outro comprador. Ele também estaria manipulando o mercado de maneiras menores, usando a quimera corrompida para seu próprio fundo de hedge privado, preparando-se para a grande tacada. A função de decaimento epsilon é a chave, Elias explicou, sua empolgação crescendo. É uma degradação previsível. Se soubermos a taxa de decaimento, podemos modelá-la. Podemos prever não apenas o que o mercado fará, mas o que o algoritmo falho dirá a Marcos que o mercado fará. Os olhos de Chloe se arregalaram enquanto ela entendia. Você pode se adiantar às previsões dele. Mais do que isso, Elias disse, um sorriso sombrio tocando seus lábios. Podemos alimentar o sistema com dados específicos, artigos de notícias falsas, tendências de mídia social fabricadas, que sabemos que irão acionar a falha no algoritmo. Podemos fazer a bola de cristal de Marcos mostrar a ele o que quisermos. Podemos levá-lo direto a um abismo financeiro. Era uma forma de vingança algorítmica. Eles usariam a própria ferramenta de sua traição para orquestrar sua queda. Era poético, era justo, mas também era ilegal. Envolvia manipulação de mercado, hacking e fraude. Isso é perigoso, Chloe, Elias avisou. Se formos pegos, poderíamos ir para a prisão. Chloe olhou para o caderno, para o nome de seu pai. Sua expressão era resoluta. Ele tirou tudo de mim. Meu pai, meu futuro. Eu tenho vivido nas sombras por 7 anos. Eu não tenho mais medo do escuro. Naquele momento, eles não eram mais um cientista desgraçado e uma filha em luto. Eles eram parceiros, ligados por uma traição compartilhada e uma necessidade ardente de justiça. Eles desmantelariam o império de Marcus Thorne, não com advogados ou repórteres, mas com uma única e elegante linha de código. Base de operações era o apartamento de Chloe, um apertado apartamento de um quarto em Oakland que estava a um mundo de distância do antigo condomínio corporativo de Elias. Estava cheio de livros, peças de computador salvas e o fantasma de seu pai. Seu retrato, o mesmo do arquivo da Omnigen, estava em sua mesa. Seus olhos gentis e cansados pareciam vigiar sobre eles. Por semanas eles trabalharam em um nevoeiro febril e sem sono, alimentados por café barato e um propósito compartilhado. O desequilíbrio de poder que havia definido a vida de Elias havia sumido. Aqui, com Chloe, ele era um igual. Seu conhecimento de ética computacional forneceu a estrutura moral para suas ações, enquanto sua compreensão íntima da arquitetura de Chimera forneceu os meios.
Sua primeira tarefa foi readquirir acesso. A porta traseira de emergência de Elias para a Omnigen havia sido descoberta e selada dentro de horas de sua primeira intrusão. Mas um sistema tão vasto quanto o da Omnigen tinha mais de uma porta. Todo sistema que Marcos constrói tem uma chave de vaidade, Elias explicou, rolando por linhas de arquitetura de rede em seu laptop. Um ponto de acesso oculto conhecido apenas por ele. É uma coisa de ego. Tem que ser algo pessoal. Eles passaram dias tentando perfilar Marcos. Aniversários, datas comemorativas, nomes de animais de estimação, endereços antigos, todos falharam. Foi Chloe quem teve a descoberta, tarde uma noite, enquanto debruçava-se sobre o diário de seu pai. Ícaro, ela sussurrou, seus olhos arregalados. Não era apenas o nome do projeto. Meu pai escreveu sobre isso. Era o apelido de Marcos na faculdade. Seus amigos o chamavam assim porque ele era brilhante, ambicioso e voava muito perto do sol. Ele caiu e queimou em sua primeira startup, assim como você fez. É por isso que ele era tão obcecado por você, Elias. Ele se via. Os dedos de Elias voaram pelo teclado. Ele tentou a senha de root. Ícaro, Zainana Tirunayani Ahait, excesso negado. Ele tentou variações. Nada. Espere, Chloe disse. O mito não é apenas sobre a queda, é sobre o aviso. Dédalo avisa Ícaro para não voar muito alto nem muito baixo. É sobre equilíbrio. Ela apontou para uma linha de código na tela. Tente como um par de chaves, o aviso e o nome. Elias digitou, nome de usuário. Dédalo. Devo para Setter Watts, estão com medo de nós ou Set, mas Bretter Dost estava avisando. Senha, Ícaro, voa, novamente, acesso concedido. Estavam dentro. Uma onda de energia triunfante varreu o pequeno apartamento. Eles tinham uma visão de olho de Deus de toda a rede Omnigen. Eles podiam ver tudo. E eles viram que Marcos, arrogante como sempre, já estava usando a quimera corrompida. Pequenas e calculadas negociações estavam sendo feitas através de um fundo de hedge offshore, Helios Capital. Ele estava testando as águas, fazendo milhões enquanto se preparava para uma jogada muito maior. Seu alvo ficou claro. Uma empresa de biotecnologia, Eteria, estava à beira de um grande anúncio referente a um novo tratamento de câncer. Suas ações estavam estáveis, mas prontas para um salto massivo. Marcos estava posicionando a Helios Capital para comprar ações antes do anúncio, um movimento clássico de negociação adjacente a informações privilegiadas, guiado pelas previsões falhas de quimera. É isso, Chloe disse, sua voz tensa. É aqui que nós o atingimos. O plano era um gambito digital de imensa complexidade. Ele tinha duas fases. Fase 1. A dica. Eles precisavam alimentar sutilmente o motor de análise de sentimento de quimera com desinformação. Elias codificou um pequeno exército de bots para criar uma campanha de sussurros em fóruns financeiros e mídias sociais, criando uma narrativa falsa de que uma patente-chave da Eteria estava sendo contestada. A informação era obscura o suficiente para não acionar grandes meios de comunicação, mas potente o suficiente para ser captada pelos sensíveis e agora em decaimento, raspadores de sentimento de quimera. A função de decaimento epsilon amplificaria o peso negativo desses dados falsos. Em vez de prever um aumento massivo de ações, o algoritmo corrompido agora preveria um ganho modesto, seguido por uma queda acentuada. Fase 2. A armadilha. Sabendo o que os dados falhos de Marcos estavam lhe dizendo, eles podiam prever seu movimento. Ele compraria ações da Eteria, mas em vez de mantê-las para o grande salto, ele definiria um gatilho para vendê-las a descoberto, apostando na queda prevista do algoritmo. Ele vai vender a descoberto a empresa que está prestes a curar o câncer. Elias murmurou, o puro cinismo disso o cambaleando. Ele não vê empresas ou pessoas, Chloe respondeu. Rosto sombrio. Ele vê pontos de dados.
É hora de o transformarmos em um ponto de dados. A noite anterior ao anúncio da heteria foi a mais longa da vida de Elias. Ele e Chloe sentaram-se lado a lado no brilho de seus monitores, observando o tráfego da rede. Eles observaram enquanto a Helios Capital, seguindo o conselho corrompido de Quimera à risca, comprava um bloco massivo de ações da Ethereum. Então, momentos depois, eles colocaram uma posição curta ainda maior, uma aposta alavancada de que as ações estavam prestes a colapsar. Marcos estava apostando a fazenda. O anzol está colocado, Elias sussurrou, seu coração batendo forte. Agora tudo o que podiam fazer era esperar pela manhã para o mercado de ações abrir, para a armadilha disparar. Eles não estavam mais apenas buscando justiça para Anatoly Rostov. Eles estavam protegendo uma empresa à beira de salvar vidas de um predador que havia apenas como um meio para um fim. As linhas morais com as quais Elias havia uma vez lutado estavam agora cristalinas. Isso não era apenas vingança. Era um ato justo de sabotagem. Ele olhou para Chloe, cujo olhar estava fixo na foto de seu pai. Eles não estavam apenas prestes a arruinar Marcus Thorne. Eles estavam prestes a vindicar o legado de seu pai. O sino de abertura da Nasdaq soou como uma pistola de partida. No apartamento de Chloe, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido silencioso de seus laptops e o batimento frenético de seus próprios corações. Em uma tela, um feed ao vivo do ticker do mercado de ações. Em outra, um monitor em tempo real da atividade de negociação da Helios Capital, transmitido diretamente da rede da Omnigen. As ações da Ethereum, símbolo do ticker ATR, abriram estáveis. Por um minuto tenso e agonizante, nada aconteceu. Elias sentiu um nó de pavor apertar em seu estômago. Eles haviam calculado mal? Marcos os havia descoberto? Então, às 9h31, a notícia estourou. O comunicado de imprensa atingiu os serviços de notícias. Etheria Pharmaceuticals anuncia a aprovação Fast Track da FDA para o revolucionário medicamento contra o câncer Oncovax. O efeito foi instantâneo. A ATAR não apenas subiu, ele explodiu. Ele disparou para cima em uma linha quase vertical, ganhando 10, 20, 50 dólares por ação em questão de segundos. Era o tipo de ruptura que os traders sonham. Para qualquer um que havia comprado e mantido, foi um momento de euforia. Para Marcus Thorne, foi o começo do fim. Elias e Chloe observaram o monitor da Helios Capital. Eles viram as ordens de venda a descoberto automatizadas serem acionadas exatamente como haviam previsto, mas em vez de pegar uma faca caindo, o fundo estava agora perdendo dinheiro a uma taxa catastrófica. Para cada dólar que a ação subia, a posição alavancada de Marcos amplificava suas perdas em 10 vezes. Era uma espiral da morte financeira. Está funcionando, Chloe sussurrou, sua mão apertando o braço de Elias. Seus nós dos dedos estavam brancos. Em sua tela, cascata de números vermelhos fluía como sangue. 10 mores, 30 metros mores, 50 milhões. Eles podiam quase imaginar a cena no escritório de Marcos, o pânico, a confusão, o horror crescente ao perceber que sua infalível bola de cristal havia mentido para ele. Ele estaria gritando com seus traders, exigindo saber por que Chimera havia falhado tão espetacularmente. Ele estaria procurando alguém para culpar. Seus olhos eventualmente pousariam no fantasma de Elias Vance. As perdas aumentaram. 100 meronatos, 150 meros. A posição curta era tão grande e a ascensão da ação tão meteórica que acionou uma chamada de margem. A corretora exigiu que a Helios Capital depositasse mais fundos para cobrir suas perdas massivas. Fundos que Marcos não tinha. Ele está frito, Elias disse. Estranho senso de desapego o invadindo. Ele esperava se sentir triunfante, mas em vez disso, ele sentiu uma finalidade profunda e solene.
Ele havia desencadeado uma força de pura destruição, um incêndio florestal digital que estava agora queimando fora de controle. O trabalho deles não estava terminado. Arruinar Marcos financeiramente não era suficiente. Eles tinham que expô-lo. Com seu acesso à rede Omnigen, Elias começou a copiar tudo. Ele baixou cada e-mail, cada memorando interno, cada registro de negociação relacionado ao projeto Ícaro, Chimera e Hélios Capital. Ele encontrou o relatório de incidente não editado sobre a morte de Anatoly Rostov, aquele que mencionava a discussão com Marcos. Ele encontrou os e-mails pessoais de Marcos montando o fundo offshore. Ele encontrou o código-fonte original e não corrompido para Quimera e o colocou ao lado da versão sabotada, função de decaimento epsilon, agora parecendo uma confissão assinada. Ele compilou tudo em um único pacote de dados criptografado. O fantasma digital dos crimes de Marcus Thorne. Para quem o enviamos? Chloe perguntou, seus olhos ainda grudados no valor em queda livre da Helios Capital. Não à imprensa, Elias disse. Ainda não. Eles ficarão atolados em um processo por difamação. Nós o enviamos para algum lugar onde não pode ser ignorado. Ele endereçou o pacote a 2 destinatários. O primeiro foi a Securities and Exchange Commission, o órgão federal que investiga crimes financeiros. O segundo foi Kenji Ishida. Ele merecia saber a verdade sobre o homem que havia tentado defraudá-lo e o código falho que ele quase comprou. Ele anexou uma nota curta e anônima. Marcus Thorne tem usado um algoritmo preditivo fraudulento para manipular mercados. Os arquivos anexados continham prova disso, bem como evidências relacionadas à morte questionável de seu ex-cientista-chefe, Dr. Anatoly Rostov. A verdade tem um preço. Hoje, Marcus Thorne pagou. Ele apertou enviar. Não houve celebração, não houve high fives, apenas uma inspiração profunda e compartilhada. A guerra havia acabado. Eles haviam vencido, mas a vitória parecia pesada. Eles haviam usado os próprios métodos sombrios de Marcos contra ele, dançando na beira do mesmo abismo moral. E agora? Chloe perguntou, a adrenalina finalmente começando a desaparecer, deixando um cansaço oco em seu rastro. Agora, Elias disse, fechando seu laptop, nós desaparecemos. Eles limparam suas máquinas, apagando cada traço de sua atividade. Eles empacotaram seus poucos pertences. Os fantasmas digitais que haviam assombrado Marcus Thorne precisavam desaparecer antes que o mundo real viesse procurá-los. Enquanto se preparavam para partir, Elias pausou e olhou para a foto de Anatoly Rostov. Seu pai estaria orgulhoso de você, Chloe, ele disse suavemente. Chloe pegou a foto e o caderno gasto de seu pai, suas posses mais preciosas. Uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha, a primeira que ela havia se permitido derramar. Ele não queria vingança, ela sussurrou. Apenas queria que a verdade viesse à tona. E veio. Em uma torrente de dados e uma cascata de ruína financeira, a verdade finalmente havia sido libertada. Eles saíram do apartamento e entraram na anônima manhã de Oakland, deixando nada para trás além de um quarto vazio e o fraco eco da justiça servida. As consequências foram uma tempestade de fogo da mídia. A história do espetacular colapso bilionário da Helios Capital estava na primeira página de todos os jornais financeiros. Inicialmente foi enquadrada como uma história de arrogância, de um gerente de fundo de hedge de alto voo que fez uma aposta catastroficamente ruim. Mas então a SEC, armada com o pacote de dados de Elias e Chloe, anunciou uma investigação formal sobre Marcus Thorne e a Omnigen. A narrativa mudou. Meios de comunicação, agora alimentados por vazamentos da investigação, começaram a ligar os pontos. O falho acordo de 100 milímetros com a Ishida Corporation, a partida repentina de seu cientista de dados estrela, Elias Vance, sussurros de um algoritmo falho. Então a peça mais condenatória de todas,
A história do Dr. Anatoly Rostov. Repórteres cavaram na história de 7 anos de sua morte, agora recontextualizada como um potencial encobrimento corporativo. A dica anônima de Chloe havia lhes dado o fio, e eles o puxaram até que todo o mundo cuidadosamente construído de Marcos desvendou. Seus amigos poderosos o abandonaram. O conselho da Omnigen forçou sua renúncia. Seus bens foram congelados. O carismático titã da tecnologia tornou-se um pária da noite para o dia, perseguido por repórteres e agentes federais. Elias e Chloe assistiram a tudo se desenrolar à distância. Eles haviam fugido de Oakland, dirigindo para o norte sem destino em mente, ficando em motéis baratos, pagando em dinheiro. Eles eram fugitivos de uma guerra que haviam vencido. Pela primeira vez em anos, Chloe não foi consumida por sua busca por vingança. Pela primeira vez em sua vida, Elias não foi definido por seu trabalho ou pela aprovação de um mentor. Eles eram apenas 2 pessoas em um carro, com o passado no espelho retrovisor e uma estrada aberta à frente. O custo psicológico de suas ações começou a surgir nas horas tranquilas. Elias era assombrado pelo puro poder que ele havia empunhado. Ele havia construído um sistema para prever o mercado. Então construiu outro para manipulá-lo, para arruinar um homem. Nós nos tornamos ele perguntou a Chloe uma noite, enquanto observavam o pôr do sol sobre a costa do Oregon, o céu riscado de laranja e roxo. Para lutar contra o monstro, construímos o nosso próprio. Nós não, Chloe disse, sua voz firme. Ela havia passado muito tempo com as anotações de seu pai, com seus escritos sobre ética. A diferença é a intenção. O código de Marcos foi projetado para enganar para lucro. O nosso foi projetado para expor uma verdade. Nós usamos sua arma para desarmá-lo, não para nos enriquecer. Nós éramos o interruptor de morte que meu pai teorizou. Sua certeza era sua âncora. Ela o ajudou a reenquadrar sua culpa não como uma falha moral, mas como um sinal de sua humanidade. Ele não havia apreciado a destruição. Ele havia lamentado sua necessidade. Isso, ela disse a ele, era a diferença entre justiça e vingança. Uma semana depois, um e-mail chegou na caixa de entrada criptografada de Elias. Era de um remetente que ele não reconhecia, mas a assinatura era inconfundível. Kenji Ishida. A mensagem era breve e traduzida do japonês. Sr. Vance, recebi a informação que você enviou. Eu confirmei sua veracidade. Você e sua associada realizaram um ato honroso, corrigindo uma grande injustiça e prevenindo danos significativos. A dívida que lhe devo é substancial. Meus recursos estão à sua disposição, caso você os necessite. O mundo precisa de mentes brilhantes como a sua, guiadas por uma forte bússola moral. Não fique nas sombras por muito tempo. Anexado estava um arquivo. Era um título ao portador, emitido por um banco suíço, por um valor que fez a cabeça de Elias girar. Era uma taxa de achado, uma recompensa, um obrigado. Era liberdade, mas mais valiosa do que o dinheiro era a validação. As palavras de Ishida eram uma contranarrativa à autodúvida que o atormentava. Ele não era um criminoso. Ele era um homem que havia, a grande custo pessoal, escolhido fazer a coisa certa. Eles dirigiram por mais um mês, falando mais sobre o futuro do que sobre o passado. Eles falaram de Anatoly, de seu sonho de usar dados para o bem humanitário. A ideia começou a tomar forma, um novo projeto surgindo das cinzas do antigo. Não Chimera ou Ícaro, mas algo novo, algo construído sobre uma fundação de ética, transparência e um desejo de ajudar, não explorar. Sua parada final foi uma pequena cabana remota nas montanhas do estado de Washington. Um lugar onde o ar era limpo e a recepção da rede era irregular. Era um lugar para começar de novo. Uma manhã, Elias sentou na varanda com seu laptop, Chloe lendo ao lado dele. Ele abriu um novo arquivo de projeto. Ele olhou para ela, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela acenou,
um pequeno sorriso esperançoso em seu rosto. Ele começou a digitar. Ele não estava escrevendo um algoritmo para prever ações ou manipular mercados. Ele estava projetando um modelo para prever desastres naturais, incêndios florestais, inundações, terremotos, analisando fluxos de dados meteorológicos, geológicos e sociais. Era um sistema projetado para salvar vidas. Era o trabalho que Anatoly Rostov teria querido fazer. Ele nomeou o projeto Fênix. Ele não ansiava mais pela aprovação de um CEO poderoso ou pela validação de um acordo de milhões de dólares. Sua redenção não estava na queda de Marcus Thorne, mas neste ato silencioso de criação. Estava na parceria que ele havia forjado com Chloe, um laço construído sobre trauma compartilhado e um compromisso com a verdade. Ele estava finalmente livre da gaiola dourada, não porque ele havia escapado dela, mas porque ele havia construído sua própria chave, guiado pelo fantasma de um bom homem e pela coragem de uma mulher que se recusou a deixar seu legado morrer. No final, a fórmula mais poderosa não era uma de previsão de mercado ou ganho financeiro. Era a equação simples de duas pessoas, ligadas por uma busca por justiça, que provaram que a integridade poderia ser uma arma e que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, sempre encontrará seu caminho para a luz. A história de Elias e Chloe é um testemunho do fato de que, mesmo em um mundo dominado por poder e ganância, um único sussurro de coragem pode desencadear uma cascata de mudança, derrubando um império e construindo um futuro melhor de suas ruínas. A jornada deles nos lembra que nosso maior trabalho não é o que construímos para lucro, o que criamos para propósito. O que você achou da incrível luta de Elias e Chloe por justiça? Deixe-nos saber nos comentários abaixo o que você teria feito na posição deles. Se esta história de traição, redenção e o poder da verdade ressoou com você, não se esqueça de clicar no botão de curtir, compartilhá-la com seus amigos e se inscrever para mais histórias dramáticas da vida real. Seu apoio nos ajuda a trazer estas narrativas convincentes à luz.